Um milionário à beira da morte após acidente, até que aparece uma garotinha. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! O barulho estridente dos pneus cortando o asfalto, o som do metal se deformando, o cheiro de queimado misturado com o cheiro de gasolina. O impacto foi tão forte que as imagens começaram a se distorcer na mente de Rafael. A visão turva, a dor lancinante e a respiração difícil. O carro, completamente destruído, ficou imóvel em um cenário desolado, no meio de uma estrada solitária. Rafael Vasquez era o tipo de homem que tinha tudo: dinheiro, status, poder. Ninguém poderia imaginar que alguém como ele, sempre tão imbatível, acabaria ali, preso entre os destroços do próprio carro, sem conseguir fazer mais nada além de respirar com dificuldade. Os minutos pareciam horas, e cada segundo se arrastava como se o tempo estivesse contra ele. Ele sabia que estava à beira da morte. Eu fiz tudo certo. O que aconteceu? Pensava. Sua mente tentava entender o caos, mas as respostas se perdiam em meio ao sofrimento. Ele nunca imaginou que um acidente poderia mudar tudo tão rapidamente. Enquanto a dor se intensificava e a visão se desfocava, Rafael se questionava: será que é isso que minha vida se resume? Um homem egoísta, arrogante, e agora, condenado a morrer sozinho, no meio do nada. Seus olhos se fecharam por um instante, e ele desejou ter feito as coisas de outra maneira, mas era tarde demais. E então, como uma aparição, ela surgiu. Uma garotinha, com cabelos castanhos e um olhar doce e sereno, estava ali, bem ao seu lado. Ele piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Não podia ser real. Onde ela apareceu? Ele olhou para os lados, mas não havia mais ninguém por perto. A estrada estava deserta, sem sinais de vida. Mas lá estava ela, com uma expressão de quem sabia exatamente o que estava acontecendo. Você não vai morrer, disse ela suavemente, sua voz como um sopro que parecia atravessar a alma de Rafael. Ele tentou focar, mas sua visão estava ficando cada vez mais turva. Eu não posso morrer aqui. Alguém vai me ajudar. Ele sussurrou, tentando manter um fio de esperança. Mas, no fundo, sabia que suas chances estavam acabando. A garotinha, com seu olhar tranquilo, apenas sorriu. Você pode, sim, se quiser, respondeu com uma sabedoria que parecia estar além de sua idade. Como uma criança tão pequena poderia ter palavras tão poderosas? Rafael não sabia se estava delirando devido à dor ou se realmente havia algo estranho naquela garotinha. Mas uma sensação de paz começou a se espalhar por seu corpo, uma sensação que ele nunca havia experimentado antes. Como se algo muito maior do que ele estivesse tomando conta de sua alma. Rafael, com o último fio de força que lhe restava, olhou para ela. Quem é você? Perguntou, com dificuldade. Ela não respondeu imediatamente, apenas olhou com uma calma quase sobrenatural, como se estivesse esperando o momento certo para falar. Você tem mais tempo, mas o que você vai fazer com ele é uma escolha sua, disse a garotinha, antes de virar e começar a caminhar lentamente, como se o tempo não fosse uma preocupação para ela. Rafael, em um ato de desespero, tentou levantar-se, mas seu corpo estava quebrado. Espere! Gritou, mas ela não se virou. O que ela queria dizer com aquelas palavras? Ele tentava entender o significado delas, mas tudo parecia embaçado, como se houvesse uma névoa envolvendo sua mente. A garotinha continuou sua caminhada pela estrada deserta, e Rafael sentiu uma estranha sensação de que ela o estava guiando para algo. Não sabia o que era, mas não podia ignorar a urgência de seguir. A dor ainda o dilacerava, mas algo em sua mente dizia que ele não poderia simplesmente desistir. Com as forças que restavam, ele se arrastou para fora dos destroços do carro, tentando se levantar, mas seus ossos protestavam a cada movimento. Eu não sou um bom homem, pensava enquanto tentava se arrastar. Eu vivia apenas para mim. E agora, o que eu realmente preciso fazer? Ele se perguntava se teria tempo de mudar sua vida, mesmo que estivesse tão perto da morte. A garotinha, sem olhar para trás, desapareceu na distância. Rafael não sabia como, mas algo dentro de si o dizia que ele não poderia deixar essa chance escapar. Ele tinha que seguir, tinha que encontrar uma maneira de mudar, não só por si, mas por algo maior, algo que ele nunca tinha compreendido até então. Rafael, pela primeira vez, sentiu que sua vida poderia ser mais do que só dinheiro e poder. A presença da garotinha, tão enigmática, lhe dava uma sensação de urgência para encontrar respostas.
Eu não posso morrer agora, ele pensava. Eu não vou morrer agora. Mas a pergunta que permanecia era: quem era aquela garotinha? Com as últimas forças que restavam, ele se levantou, mesmo sabendo que o tempo estava contra ele. Mas uma certeza estava se formando em sua mente: algo estava prestes a mudar. E essa mudança não vinha apenas da sobrevivência física, mas de algo muito mais profundo. A história de Rafael estava longe de terminar. E talvez, só talvez, aquele encontro misterioso fosse a chave para ele encontrar o verdadeiro significado de sua vida. Rafael estava deitado na beira da estrada, sua respiração ainda difícil, mas agora com uma sensação estranha de alívio, como se algo tivesse mudado dentro dele. Ele olhou ao redor, tentando localizar a garotinha. A estranha criança que havia aparecido de repente, dando-lhe uma sensação de esperança, estava agora distante, uma figura pequena na imensidão da estrada deserta. Ele tentou se levantar, mas seus músculos estavam fracos, quase inúteis. A dor nas costelas era insuportável, e ele sentiu um gosto metálico de sangue na boca. O que deveria fazer? A estrada parecia interminável, e, em meio à desolação, ele sabia que não havia ninguém por ali. O celular, que estava em seu bolso, estava quebrado, provavelmente inutilizado pelo impacto. Ele olhou para o carro destruído, e a realidade de sua situação se instalou mais uma vez. Ele estava sozinho. Sem socorro, sem ajuda. Mas então, sua mente começou a trabalhar, buscando sentido naquelas palavras da garotinha. Você tem mais tempo, mas o que você vai fazer com ele é uma escolha sua. Essas palavras, ditas com tanta calma e profundidade, pareciam agora reverberar em sua mente. Rafael tentou processá-las, mas não conseguia. Como uma criança tão pequena poderia entender o que ele estava passando? Como ela sabia que ele não estava à beira da morte? Ou seria ela uma miragem criada pela sua mente delirante? Ele não sabia, mas uma coisa estava clara: algo estava diferente. Algo que ele não podia ignorar. Ele forçou seu corpo a se mover, impulsionado por uma força que não compreendia. Seus pés, trêmulos, começaram a caminhar pela estrada deserta. Ele não sabia para onde estava indo, mas algo o impulsionava. As palavras da garotinha ainda ecoavam em sua mente, como uma melodia suave e inquietante. Cada passo parecia ser um esforço colossal, mas ele sentia que, se parasse, a morte seria inevitável. A estrada parecia interminável, e ele começou a se questionar: será que eu tenho mesmo tempo? Será que ela estava certa? As palavras dela pareciam um enigma, um desafio para ele entender a verdadeira razão de sua vida, algo que ele nunca havia parado para considerar até aquele momento. A dor, agora insuportável, o fazia sentir como se estivesse arrastando um peso impossível. Mas algo dentro dele dizia que ele não poderia parar. Ele não podia morrer ali. Não depois daquilo. Algo maior estava em jogo, e ele tinha que descobrir o que era. O que ele mais desejava, naquele momento, era entender o significado daquelas palavras, e acima de tudo, encontrar a garotinha novamente. Ela parecia saber algo que ele ainda não compreendia, algo que poderia salvar sua vida. Ela havia falado de escolhas, e Rafael sabia que sua vida até então tinha sido repleta de escolhas egoístas e arrogantes. Ele, que sempre acreditou que o dinheiro e o poder eram a chave para tudo, agora sentia que havia perdido o controle, que a verdadeira essência da vida lhe escapava por entre os dedos. Enquanto caminhava, sua mente voltou aos momentos mais decisivos de sua vida. Ele se lembrou de sua infância, de como sempre quis impressionar seu pai, de como foi rejeitado por ele várias vezes. Lembrava-se das vezes em que ele usava o poder do dinheiro para conseguir o que queria, sem pensar nas consequências, sem considerar o que realmente importava. Rafael sempre acreditou que poderia comprar a felicidade, que poderia dominar o mundo à sua maneira, mas agora, naquele momento, ele sentia que todo esse poder não significava nada. Ele estava à beira da morte, e nada, nem todo o dinheiro do mundo, poderia mudar isso. O que ele faria com o tempo que ainda tinha? Ele sentiu o peso dessa pergunta, uma questão simples, mas complexa. Talvez fosse tarde demais para mudar o que ele havia feito até então. Mas ele sabia que, se tivesse uma segunda chance, ele faria tudo de maneira diferente. Ele começava a perceber, com uma clareza desconcertante, que o que realmente importava não eram as coisas que ele possuía, mas as escolhas que ele faria a partir daquele momento. E, para sua surpresa, ele queria fazer o certo. Ele queria, finalmente, viver uma vida com propósito,
não mais guiada pela busca insaciável por poder e dinheiro. A garotinha. Ela sabia disso. Ela sabia que ele estava em um ponto de virada, mas ainda precisava de algo mais, algo para o guiar. Rafael olhou novamente para a estrada à sua frente e viu uma sombra se aproximando. Não era a garotinha, mas algo mais, algo que fazia seu coração bater mais forte. Ele não sabia o que era, mas o simples fato de que algo estava acontecendo era o suficiente para dar-lhe forças para continuar. Ele se aproximou da sombra, sua respiração irregular, seu corpo em frangalhos. Cada passo era uma luta contra a dor, mas ele não podia parar agora. A resposta, ele sentia, estava mais perto do que nunca. Ele tinha que continuar, não só para sobreviver, mas para compreender o que estava realmente acontecendo com ele. E então, quando ele se aproximou o suficiente, percebeu que não era uma sombra qualquer. Era um grande oásis, com árvores e uma pequena fonte de água. Rafael não podia acreditar. Ele se jogou na água fria, sentindo a refrescância em sua pele, mas mais importante ainda, sentindo que estava sendo guiado por algo muito além de sua compreensão. Ele fechou os olhos, sentindo o frescor da água e a calmaria dentro de si. Algo dizia que a garotinha estava ali, que ele estava no caminho certo. Ele sentia que a vida dele poderia ser diferente, mais uma vez. Uma nova chance estava diante dele, e ele estava pronto para agarrá-la. Rafael sentou-se à beira da pequena fonte, tentando recuperar o fôlego. A água fria parecia ter dado um alívio temporário, mas ele ainda sentia a dor que se espalhava pelo seu corpo, a angústia que o consumia. A visão da garotinha, que havia desaparecido tão misteriosamente quanto apareceu, ainda estava fresca em sua mente. Ele tentava entender o que estava acontecendo com ele, o que aquela experiência significava. Afinal, ela não era uma simples criança perdida na estrada. Havia algo mais. Ele sentiu uma presença atrás de si, algo leve, como uma brisa suave. Virou-se lentamente, com o corpo ainda tremendo, e o que viu foi, para sua surpresa, a garotinha novamente. Ela estava ali, como se tivesse saído de algum lugar além da realidade, um lugar que ele não compreendia. Ela não parecia real, mas, ao mesmo tempo, Rafael não conseguia imaginar como poderia estar vendo o que via. Ela sorriu suavemente. Pela primeira vez, ele sentiu um estranho conforto naquelas palavras simples e inocentes que ela começava a dizer. Você ainda tem tempo, senhor. O que fará com ele? Isso é com você. Rafael não sabia o que dizer. Ela parecia saber algo que ele não compreendia, e a verdade é que, mesmo naquele estado, ele sentia uma imensa necessidade de entender. Ele olhou para a menina e, com uma voz rouca, perguntou: Quem é você? O que você sabe sobre mim? A garotinha continuou a olhar para ele, mas seus olhos eram mais profundos do que qualquer olhar que ele já tivesse visto. Ela parecia carregar em seu olhar uma sabedoria que transcendia a sua idade, algo que ele não podia explicar. Ela não respondeu imediatamente, mas, antes de falar, deu um passo à frente, como se estivesse ponderando a melhor forma de abordar a situação. Eu não sou quem você imagina, senhor. Mas eu posso te mostrar o que você precisa ver. Rafael sentiu uma pontada de confusão misturada com medo. O que você quer dizer com isso? Por que você apareceu? Eu estou morrendo. Não há nada que você possa fazer para me salvar. Ele levantou-se com esforço, apoiando-se na pedra ao lado da fonte, mas ela não recuou. Pelo contrário, ela parecia mais calma do que nunca, como se estivesse em um lugar onde não havia pressa, apenas um propósito claro e imutável. Você não está morrendo. Não ainda. Mas se continuar com esse pensamento, logo estará. O que você tem é uma chance de recomeçar, mas é você quem deve decidir o que fazer com ela. Rafael sentiu uma reviravolta dentro de si. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas o simples fato de a garotinha estar ali, com suas palavras tão misteriosas, lhe dava a sensação de que estava sendo conduzido a algo importante. Algo que ele não podia perder. Mas como? Ele perguntou, sua voz falhando. Eu não sou uma boa pessoa. Fiz tantas coisas erradas, tantas escolhas erradas. Como posso mudar isso agora? Eu sou um homem frio, egocêntrico. Tudo o que fiz até aqui foi por mim, por mais que tentasse enganar a mim mesmo com boas intenções. Ela observava com uma calma quase inquietante, sem pressa de responder. Seu silêncio, no entanto, falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Rafael olhou para o chão, sentindo o peso das suas ações caindo sobre ele, como uma tonelada de culpa.
Ele havia destruído relacionamentos, manipulado pessoas, feito escolhas que levavam apenas a um único destino: o vazio. Você está em uma encruzilhada, Senhor. O caminho que você escolheu até agora não levou você a lugar nenhum. Mas você tem uma oportunidade de mudar. E esta não será dada a você novamente. Rafael levantou os olhos, encarando a garotinha que estava à sua frente. Ele não sabia por que ela o estava dizendo tudo isso. Não sabia de onde vinha, mas algo dentro dele começava a sentir que ela tinha razão. A vida dele até aquele momento fora marcada por escolhas egoístas e decisões impensadas. Ele sabia que não poderia continuar dessa maneira. Eu não sei se sou capaz, ele sussurrou, a voz trêmula. Talvez seja tarde demais para mudar. Talvez eu não mereça isso. A garotinha sorriu suavemente, como se soubesse exatamente o que ele estava sentindo. Ela deu um passo à frente e colocou sua mão sobre o ombro dele. A verdadeira mudança não vem de uma mágica instantânea, Senhor. Ela começa com pequenas escolhas. E a primeira escolha é a mais difícil de todas. Rafael sentiu uma onda de emoções misturadas, mas, acima de tudo, havia um lampejo de esperança que, por um momento, parecia iluminar as sombras que o cercavam. Ele olhou para a garotinha com novos olhos, e pela primeira vez, em muito tempo, pensou que talvez fosse possível um novo começo. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, de alguma forma, ele precisava acreditar no que ela estava dizendo. Se houvesse algo que ele pudesse fazer para corrigir seus erros, ele faria. Não sabia exatamente como, mas agora ele estava disposto a tentar. A garotinha, sem dizer uma palavra, começou a caminhar em direção ao caminho à frente. Rafael a seguiu com os olhos por um momento, antes de dar um passo atrás, ainda sem saber onde aquela jornada o levaria. Ele sabia, no entanto, que sua vida nunca mais seria a mesma. Venha, Senhor. O caminho está à sua frente. Mas lembre-se, você será guiado por suas escolhas. Com aquelas palavras ecoando em sua mente, Rafael começou a caminhar novamente, mais leve, mais consciente de que cada passo que dava o aproximava de algo maior, de algo que ele ainda não compreendia por completo, mas estava começando a sentir no fundo de sua alma. Rafael acordou com o som de uma chuva forte batendo contra as janelas. O cenário ao redor dele estava diferente, mais sereno, quase como se o tempo tivesse desacelerado. Ele ainda estava confuso, tentando entender o que havia acontecido após o encontro com a garotinha. A sensação de estar em um lugar entre a vida e a morte não o deixava. Como poderia algo tão surreal ser real? Como ele, um homem arrogante e cínico, poderia ser tocado por uma criança, uma que parecia carregar em seu olhar um conhecimento que ele nunca imaginaria? Ele se sentou na cama e olhou ao redor, procurando pistas de onde estava, mas não reconhecia o ambiente. Parecia uma pequena casa no interior, decorada de forma simples, quase rudimentar. Não havia nada de luxo ou riqueza, como ele estava acostumado. O contraste com sua antiga vida, cheia de ostentação e egoísmo, era gritante. Sua mente estava uma bagunça, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça. Ele se lembrou da garotinha. O que ela havia dito? Você tem uma oportunidade de mudar. Mas, mudar o quê? Ele olhou para as próprias mãos, como se procurasse respostas nelas. A porta do quarto se abriu suavemente, e uma mulher de aparência simples entrou. Seus cabelos estavam presos em um coque desajeitado, e ela carregava uma expressão gentil, mas curiosa. Você está bem, Sr. Rafael? Eu ouvi um barulho estranho e vim verificar. Ele a olhou com atenção, tentando entender se a mulher sabia o que havia acontecido com ele. Onde eu estou? Ele perguntou com um fio de voz. Eu não me lembro de como cheguei aqui. Ela hesitou por um momento, aparentemente desconfortável, mas logo respondeu. Você foi encontrado desacordado na estrada. Eu te trouxe para cá. Fiquei preocupada, porque ninguém mais passava por aquele lugar. Rafael tentou se lembrar do acidente, mas sua mente parecia embaçada, cheia de lacunas. Ele se lembrou de estar dirigindo, de perder o controle do carro, de ver a estrada escurecendo. E depois, a garotinha. Mas isso parecia ter acontecido em outra vida, como se ele tivesse vivido outra versão de si mesmo, e aquela fosse uma espécie de novo começo. Ele não sabia o que pensar sobre isso, mas sentia que algo estava sendo aguardado dele, algo importante. A mulher percebeu o olhar distante de Rafael e se aproximou com uma expressão preocupada. Você está bem?
Tem algo que você gostaria de perguntar? Não sei quem você é nem de onde veio, mas se quiser, posso ajudá-lo. Rafael olhou para ela, sua mente ainda tentando se organizar. A presença daquela mulher era acolhedora, mas ele sentia que ela não poderia oferecer as respostas que ele procurava. Ele precisava entender o que realmente estava acontecendo, entender a verdade sobre o que a garotinha dissera. Você viu uma menina pequena por aqui? Uma garotinha que apareceu para me ajudar na estrada? Ele perguntou, tentando não soar desesperado. A mulher olhou para ele com uma expressão confusa. Não vi nenhuma menina, senhor. A estrada estava deserta quando te encontrei. Talvez você tenha sonhado com isso. Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que a mulher estava dizendo não fazia sentido. Ele sabia o que tinha visto. A garotinha não poderia ser uma alucinação. Mas ele também sabia que não havia como provar isso. Afinal, ninguém mais tinha visto a criança. Ele ficou em silêncio por um momento, tentando processar as informações, até que a mulher interrompeu seus pensamentos. Eu sei que parece confuso, mas a melhor coisa que você pode fazer é descansar um pouco mais. Quando se sentir melhor, podemos tentar descobrir o que fazer a partir daqui. Rafael sentiu que não poderia descansar, que algo mais importante o chamava. Mas ele também sabia que não tinha forças para lutar contra a realidade naquele momento. Ele se deitou novamente na cama, olhando para o teto, perdido em pensamentos. A imagem da garotinha ainda estava gravada em sua mente, e a sensação de que ela era mais do que apenas uma criança comum se intensificava a cada segundo. A verdade era que, por mais que tentasse ignorar, ele sentia que estava sendo guiado por algo ou alguém. Ele não sabia de onde vinha essa sensação, mas ela estava ali, inconfundível. Ele sabia que, de algum modo, a garotinha tinha lhe mostrado algo que ele não podia ainda compreender completamente, mas que ele sentia que mudaria sua vida para sempre. Os dias seguintes foram marcados por uma estranha calma. Rafael passava os momentos se recuperando, enquanto tentava entender o que a garotinha queria dizer com suas palavras. Você tem uma oportunidade de mudar. O que isso significava? Ele sentia que precisava fazer algo, tomar uma decisão, mas qual? As lembranças de sua antiga vida, cheia de orgulho e arrogância, ainda o assombravam, mas havia algo em seu coração que dizia que ele poderia ser diferente. Um dia, enquanto caminhava pelos arredores da casa, Rafael avistou uma árvore solitária no horizonte. Algo nele o fez caminhar até lá, como se fosse um chamado, como se aquela árvore tivesse algo para lhe dizer. Quando chegou perto, ele percebeu que a terra ao redor estava marcada por pegadas. Pequenas pegadas. Pegadas que pareciam ter sido feitas por uma criança. Rafael se ajoelhou, examinando o chão. A garotinha. Ela esteve aqui. Ele sentiu um arrepio, mas ao mesmo tempo, uma estranha sensação de compreensão começou a surgir dentro de si. Era como se a garotinha estivesse lhe dizendo algo muito mais profundo. Algo que ele precisava aprender por conta própria. A caminhada até a árvore, os passos que a garotinha deixou, tudo fazia parte de um enigma que ele ainda estava para resolver. Ele se levantou, sentindo a decisão pulsando em seu peito. Algo havia mudado nele. Ele não sabia exatamente o que seria, mas ele estava pronto para descobrir. Rafael passou os dias seguintes tentando decifrar o enigma da garotinha e entender os sinais que começavam a se revelar diante dele. Cada pequeno gesto, cada palavra que ela dissera, parecia carregar uma mensagem oculta, algo que ele ainda não conseguia captar por completo. Mas havia uma coisa que ele sabia com certeza: aquela garotinha não era apenas uma criança comum. Ela representava algo muito maior, algo que ele começava a perceber em sua alma, mas não sabia como explicar. Ela o estava guiando para algo. Na manhã daquele dia, Rafael acordou mais cedo que o habitual. A sensação de que algo importante estava prestes a acontecer o invadindo como uma corrente elétrica. Ele sentiu uma necessidade urgente de sair, de explorar o mundo fora daquela casa simples onde estava se recuperando. Seus pés pareciam guiá-lo, quase que sozinhos, até a estrada deserta onde o acidente havia ocorrido. Era lá que ele sentia que encontrara a resposta para o que o destino lhe reservava. A caminhada até o local onde o carro havia capotado foi mais longa do que ele imaginava. Ele não entendia o porquê, mas seu corpo parecia ter vontade própria, como se estivesse sendo arrastado por um impulso interno. Cada passo parecia um peso maior, e a cada metro que avançava, ele sentia um arrepio crescente percorrendo sua espinha. O que ele encontraria ali? Seria mais um lembrete de sua antiga vida? Ou, finalmente,
a chave para o entendimento de seu destino. Chegando ao local do acidente, Rafael parou e olhou ao redor. O cenário estava calmo, mas havia uma energia no ar que ele não sabia como explicar. Era como se algo tivesse mudado ali, como se o próprio tempo tivesse deixado de ser linear. O que ele viu a seguir o deixou sem palavras. A garotinha estava ali, à sua frente, com aquele olhar profundo que o fixava como se já soubesse o que ele estava pensando, o que ele ainda precisava aprender. Ela estava parada no meio da estrada, com os pés descalços e a roupa simples, mas o olhar dela tinha algo tão puro e ao mesmo tempo tão penetrante que ele não conseguia desviar os olhos. Era como se ela fosse o ponto de conexão entre ele e algo muito maior que ele mesmo. "Por que você me trouxe aqui?" Rafael perguntou, sua voz quebrada pela tensão. Ele não sabia o que esperar, mas a garotinha parecia ser a única pessoa capaz de lhe dar uma resposta, mesmo que fosse uma resposta enigmática. Ela não respondeu imediatamente, apenas olhou por alguns segundos, como se medisse suas palavras antes de falar. Quando finalmente abriu a boca, sua voz soou suave, mas cheia de autoridade, como se as palavras que ela dissesse tivessem o poder de mudar tudo. "Você está aqui porque precisa entender algo. Algo que foi perdido e que só você pode encontrar." Rafael se sentiu ainda mais confuso. O que ela queria dizer com aquilo? Como ele poderia ser o responsável por entender algo que sequer sabia o que era? Ele olhou para a estrada à sua frente, tentando entender a conexão entre aquele lugar e o que ele estava vivendo. Não havia mais vestígios do acidente. O carro não estava mais ali, e a estrada parecia inofensiva, quase pacífica. "Eu não entendo. O que está acontecendo comigo?" Rafael perguntou, sentindo uma mistura de frustração e desesperança. Ele queria respostas, não mais perguntas. A garotinha, sem pressa de responder, deu alguns passos na direção de Rafael e olhou para ele com uma expressão que misturava paciência e compaixão. "Você está vendo, mas não enxerga. Está ouvindo, mas não escuta. O que aconteceu não foi um acidente, foi uma escolha. E você está aqui porque essa escolha vai definir o resto da sua vida. Você está no ponto de virada, Rafael. Agora, cabe a você decidir." Rafael sentiu um nó apertar em sua garganta. Ele não sabia do que ela estava falando. Ele tinha vivido uma vida de excessos, de decisões impensadas, e agora, tudo parecia estar se desmoronando. Ele sentia que a garotinha estava lhe dando uma chance, mas chance do quê? Ele não sabia como mudar. Sua vida sempre tinha sido sobre controle, sobre ter tudo em suas mãos, mas agora ele estava perdido, sem rumo. "E como eu faço isso? Como posso mudar?" perguntou, com a voz rouca. Ele sentiu uma pontada de angústia, uma sensação de ser pequeno demais para lidar com aquilo. Ele não sabia se tinha força para recomeçar, para mudar sua forma de ver o mundo, de ver a vida. Ele não sabia nem mesmo por onde começar. A garotinha olhou para ele, seus olhos brilhando com uma sabedoria que parecia ir além de qualquer experiência humana. "Você precisa entender que a mudança não vem de fora, mas de dentro. Você pode ter tudo o que quiser, mas se não mudar o que está dentro de você, nada lá fora vai importar. Você já tem tudo o que precisa para mudar, Rafael. Só precisa acreditar em si mesmo." Rafael engoliu em seco, absorvendo aquelas palavras. Algo dentro dele se mexeu. Como ela sabia o que ele precisava ouvir? Ele não sabia como, mas sentia que algo estava começando a fazer sentido. Era como se a garotinha estivesse mostrando a ele um reflexo do que ele nunca quis enxergar. Ele sempre teve tudo o que desejou: dinheiro, poder, status. Mas o que ele não tinha, o que ele sempre procurou e nunca encontrou, era a verdadeira paz interior. Rafael olhou para ela, sentindo um peso começar a se aliviar. Ele não sabia o que aconteceria a partir dali, mas uma coisa ele sabia: ele tinha que mudar. E talvez, apenas talvez, aquela garotinha fosse a chave para essa transformação. Ele estava disposto a seguir o que ela sugeria, mesmo sem entender completamente. "Eu vou tentar", disse ele, a decisão ecoando em sua mente. A garotinha sorriu. "Isso é tudo que você precisa, Rafael. Agora, vá em frente. A jornada está apenas começando." E com isso, a garotinha virou-se, começando a caminhar pela estrada deserta. Rafael a observou por um momento, sem saber o que o futuro lhe reservava, mas algo dentro dele havia mudado. Ele sentia uma força renovada, uma vontade de viver de uma forma diferente. Ele sabia que o que estava por vir seria desafiador, mas ele não estava mais sozinho.
Rafael caminhava pela estrada deserta, com os olhos fixos na figura da garotinha à sua frente. Ela parecia não ter pressa, seus passos curtos e leves pareciam dançar sobre o asfalto quente. Cada movimento dela parecia tão natural, tão cheio de uma confiança que ele não conseguia compreender. Como ela sabia tanto? Como conseguia transmitir uma sabedoria tão profunda em tão poucas palavras? Rafael, por mais que tentasse, não conseguia entender totalmente o que estava acontecendo. Mas uma coisa era certa: ele não podia deixá-la ir embora. Isso não faz parte da história, mas quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Agora sim, vamos para a história. Ela estava lhe oferecendo algo que ele nem sabia que precisava, algo que sua vida de milionário nunca havia sido capaz de fornecer. À medida que avançavam, o cenário ao redor parecia se distorcer, como se a própria realidade estivesse se alterando. Rafael sentia uma estranha sensação de déjà vu, como se já tivesse estado ali antes, ou como se aquilo fosse uma representação de algo que ainda estava por vir. Mas, mais do que tudo, ele sentia um peso crescente em seu peito, como se estivesse sendo forçado a encarar algo que ele sempre havia evitado. A garotinha parou de repente, sem aviso. Rafael, perdido em seus próprios pensamentos, quase esbarrou nela, mas conseguiu se controlar a tempo. Ele a observou atentamente, esperando que ela dissesse algo, como se aquelas palavras fossem a chave para desatar todos os nós que estavam apertados em sua mente. Mas ela apenas olhou para ele com um sorriso suave, como se soubesse exatamente o que ele estava sentindo, e, sem uma palavra, começou a caminhar novamente, desta vez em direção a uma pequena colina à distância. Rafael hesitou por um momento, sentindo a necessidade de perguntar o que estava acontecendo, mas decidiu seguir em silêncio. Ele sabia que, de alguma forma, ele tinha que confiar naquele momento. Talvez fosse esse o primeiro passo para a mudança que ele tanto precisava. Ao chegar à colina, Rafael se deparou com uma visão que o deixou completamente sem palavras. Diante dele, uma grande árvore se erguia, suas raízes profundas se espalhando pelo chão árido, e seus galhos pareciam alcançar o céu. A árvore não era comum. Havia algo místico e quase sagrado em sua presença, como se ela fosse um ponto de conexão entre os mundos, entre o passado e o futuro, entre o real e o espiritual. A garotinha se aproximou da árvore e se agachou, tocando as raízes com as mãos. Rafael observou atentamente, tentando compreender o significado daquele momento. Ela então olhou para ele, seus olhos brilhando de uma forma que ele nunca havia visto antes. Algo estava prestes a ser revelado, e Rafael sentia que aquele era o momento que ele havia esperado toda a sua vida, sem nem ao menos saber. Você entende o que está acontecendo aqui, Rafael? Ela perguntou, sua voz suave e cheia de mistério. Rafael engoliu em seco, sentindo o peso da pergunta. Ele sabia que a resposta não era simples, mas sentia uma estranha sensação de que, agora, ele poderia realmente compreendê-la. Eu não sei, respondeu ele, sua voz baixa, carregada de uma honestidade que ele não costumava mostrar. Eu sei que estou aqui, mas não entendo o que tudo isso significa. A garotinha sorriu, mas não de uma maneira infantil. Era um sorriso de sabedoria, como se ela já soubesse da luta interna que Rafael estava enfrentando. Ela se levantou e apontou para a árvore, dizendo, essa árvore é como você, Rafael. Ela nasceu de algo pequeno, mas, com o tempo, foi capaz de se expandir e crescer. Cada raiz, cada ramo, cada folha tem uma história. E cada uma dessas histórias é uma escolha. Você está sendo convidado a fazer sua própria escolha agora. Você está pronto para ver a verdade sobre si mesmo? Rafael sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ele sabia que aquela pergunta não era apenas sobre a árvore, mas sobre sua própria vida. Ele havia vivido por tanto tempo em um mundo de aparências, de riqueza, de poder, que agora, ao ser confrontado com algo tão simples, mas tão profundo, ele não sabia o que fazer. Ele não sabia se estava pronto para enfrentar sua própria verdade. A garotinha, vendo a luta em seus olhos, se aproximou dele e colocou a mão delicadamente sobre o seu peito. Você não precisa ter todas as respostas agora, Rafael. A verdade não pode ser forçada. Ela vem quando você está pronto para vê-la. Mas o primeiro passo, meu querido, é olhar para dentro e reconhecer quem você realmente é. Rafael olhou para ela, sentindo um calor estranho tomar conta de seu corpo. Ele olhou para as raízes da árvore, para os galhos que se estendiam em direção ao céu, e, pela primeira vez em sua vida, sentiu uma conexão com algo maior. Algo além da riqueza,
além do poder, além de tudo que ele havia construído com suas próprias mãos. Ele sentiu que estava diante de um momento crucial, uma encruzilhada que determinaria o rumo de sua vida dali em diante. Com a mão ainda sobre seu peito, a garotinha sussurrou: "Não é tarde demais, Rafael. Nunca é tarde demais para mudar." Ela se afastou, desaparecendo na direção de um caminho estreito que levava até a floresta densa. Rafael, ainda em choque com as palavras dela, ficou parado por um momento, tentando processar tudo o que havia acontecido. Ele olhou novamente para a árvore, e algo em seu interior começou a se mexer. Ele sabia que a decisão estava em suas mãos agora. Ele podia continuar vivendo sua vida de sempre, preso no ciclo vicioso de sua própria arrogância, ou poderia finalmente dar o primeiro passo em direção a uma nova jornada, em direção a algo mais profundo e verdadeiro. Sem mais hesitar, Rafael deu o primeiro passo em direção ao caminho da floresta, onde a garotinha desaparecera. Ele sabia que o futuro era incerto, mas sentia que aquele era o momento de começar de novo. O caminho à sua frente seria difícil, mas ele não tinha mais medo. Ele estava pronto para encontrar a verdade. Rafael avançava pela floresta densa, seus passos lentos, mas firmes. A cada movimento, ele sentia que estava mais distante da vida que sempre conheceu. A cada passo, as sombras das árvores se alongavam ao seu redor, como se o ambiente estivesse absorvendo seus medos e inseguranças, tudo aquilo que ele havia escondido durante toda a sua vida. A garotinha, embora estivesse em algum lugar à frente, parecia estar sempre um passo à frente, como se o estivesse guiando por um caminho que ele ainda não compreendia completamente. A floresta parecia não ter fim. O som das folhas se movendo com a brisa e o canto distante de algum pássaro eram os únicos sons que quebravam o silêncio opressor. Rafael sentia uma mistura de ansiedade e expectativa. Ele sabia que algo grande estava prestes a acontecer, mas não conseguia prever o que. A sensação de que estava prestes a enfrentar algo profundo, algo que havia evitado por toda a sua vida, o consumia. E então, em meio à escuridão da floresta, ele viu uma figura familiar, parada à sua frente. O coração de Rafael disparou, e seu corpo parou automaticamente. Era como se o tempo tivesse parado por um instante, e ele estivesse frente a frente com algo que não deveria estar ali. Algo que ele nunca imaginou ver de novo. Era seu pai. Mas, ao olhar com mais atenção, Rafael percebeu que não era bem ele. Era uma versão de seu pai, mais jovem, talvez em seus 30 anos. Os cabelos escuros e o semblante sério faziam parecer com um homem em plena juventude, antes de todas as suas escolhas e erros. Mas o mais perturbador era a sensação de que aquele homem não estava ali por acaso. Ele era parte de algo maior, de algo que Rafael ainda não compreendia. "Pai", Rafael murmurou, quase sem acreditar no que estava vendo. O homem à sua frente não sorriu, mas olhou para ele com uma expressão de algo que estava entre o pesar e a dúvida. "Rafael", a voz dele soou grave, e ao mesmo tempo, carregada de uma tristeza profunda. "Você está aqui, finalmente." Rafael não sabia o que fazer com aquelas palavras. Ele estava vendo seu pai, mas não aquele homem que ele conhecia. Aquele homem parecia carregar dentro de si uma dor que ele nunca imaginaria. Algo estava errado, e Rafael sentia que aquilo era mais do que apenas um encontro com o passado. Era uma revelação, um confronto com algo que ele havia deixado de lado por muito tempo. "Você sabia que um dia voltaria, não sabia?", disse o homem com uma voz amarga, como se a pergunta fosse uma acusação. "Você sempre fugiu de mim, da nossa história, daquilo que eu te ensinei, daquilo que nunca quis ouvir." Rafael deu um passo para trás, tentando processar o que estava acontecendo. Ele estava ali, na floresta, em um lugar que parecia estar fora de qualquer lógica. Seu pai, mais jovem, de alguma forma ainda estava presente, mas o que ele dizia parecia carregar um peso muito maior do que o simples fato de encontrá-lo. Rafael sempre soubera que havia algo incompleto entre eles, uma história inacabada. Mas o que aquele encontro representava? O que ele estava tentando dizer com aquelas palavras? "Você nunca me deu a chance de te explicar", o homem disse, com a voz falhando um pouco. "Você sempre foi cego, preso à sua própria vaidade. Sempre achou que o dinheiro e o poder eram o único caminho. Mas o que você esqueceu, meu filho, é que nada disso vai te salvar quando você estiver sozinho, em um lugar onde ninguém mais possa te ouvir." Aquelas palavras atravessaram o coração de Rafael como facas afiadas. Ele sentiu uma dor inesperada, uma sensação de arrependimento que ele não soubera como lidar. Ele havia sido cego,
ele sabia disso. Mas agora, diante daquele homem que um dia fora seu herói, ele não sabia como reagir. Como era possível que as palavras de um pai que ele tanto havia odiado ainda tivessem tanto peso sobre ele? Como era possível que aquele homem, em um momento tão surreal, ainda tivesse o poder de afetá-lo? Eu não sabia, pai, Rafael disse com a voz baixa, sem saber se aquilo era uma confissão ou um desabafo. Eu não sabia o quanto tinha me perdido até agora. O homem deu um passo à frente, e Rafael sentiu uma onda de emoções conflitantes tomando conta dele. O ódio que sempre sentiu por seu pai, as memórias de um passado conturbado, agora estavam sendo confrontados de uma maneira que ele não esperava. Ele não sabia mais o que pensar, o que sentir. A dor e a raiva misturavam-se com um arrependimento profundo. Você ainda pode mudar, Rafael, disse o homem, olhando nos seus olhos com uma intensidade que Rafael jamais imaginara. Mas a mudança começa dentro de você. Não no mundo exterior, mas em seu coração. Você não é a pessoa que pensa que é. Nunca foi. Você tem que encarar isso, ou nunca será livre. Essas palavras penetraram em Rafael de uma maneira que ele não sabia como descrever. Era como se, pela primeira vez na vida, ele estivesse vendo a verdade de forma clara, sem filtros. A ideia de ser livre, de ser algo além daquilo que sempre acreditou ser, o aterrorizava e ao mesmo tempo fascinava. Ele sabia que estava em um ponto de inflexão, onde ele poderia se perder ainda mais, ou finalmente, encontrar o caminho que o levaria a se libertar. A figura de seu pai começou a desaparecer lentamente, como se fosse uma miragem, mas antes que desaparecesse completamente, o homem disse: "A escolha é sua, Rafael. Você pode seguir o caminho da vaidade e do ego, ou pode finalmente se tornar o homem que você nasceu para ser." Quando seu pai sumiu na névoa da floresta, Rafael ficou parado, sem saber o que fazer, sentindo-se completamente desnorteado. Ele olhou ao redor, vendo a escuridão da floresta que o envolvia. Mas, em vez de se perder nela, algo dentro de si começou a se clarear. Ele sabia o que tinha que fazer. O confronto com seu pai, com o passado que ele havia rejeitado, era apenas o começo. Ele respirou fundo e, com o coração pesado, começou a caminhar novamente, mais forte do que nunca, em direção àquilo que estava por vir. Rafael caminhava pela floresta, mas agora tudo parecia diferente. A escuridão, antes assustadora, agora parecia apenas uma tela em branco, esperando para ser preenchida com novas escolhas. Ele sentia uma conexão estranha com o ambiente ao seu redor, como se cada árvore, cada folha e cada pedra ao seu redor tivesse algo a lhe ensinar. A presença da garotinha, sempre à frente, agora parecia mais forte, como se ela estivesse esperando por ele em algum lugar distante da floresta. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas algo dentro dele havia mudado. A conversa com seu pai, embora breve, havia deixado uma marca profunda em seu coração. Aquelas palavras, "Você não é a pessoa que pensa que é", ecoavam em sua mente, como um mantra que o desafiava a olhar para dentro de si mesmo e questionar tudo o que ele acreditava ser verdade. Era como se ele estivesse acordando para uma nova realidade, uma realidade que ele sempre tentou evitar, escondido atrás do dinheiro, do status e das conquistas. Mas agora, ele via as coisas de outra forma. A ideia de ser livre não era algo que ele poderia comprar ou conquistar com sua fortuna. A liberdade estava dentro dele, e só poderia ser alcançada se ele enfrentasse seus próprios demônios e aceitasse as partes de si mesmo que ele sempre tentou negar. A caminhada parecia interminável. Às vezes, ele ouvia o som de passos rápidos à frente, mas quando se aproximava, não havia ninguém. Era como se a garotinha fosse uma ilusão, uma entidade que o guiava, mas de uma forma que ele não conseguia compreender completamente. Ele sentia sua presença, sabia que ela estava ali, mas não podia vê-la claramente. Era como se ela fosse mais uma ideia do que uma pessoa real. De repente, a floresta se abriu, e Rafael se viu diante de um grande campo, iluminado pela luz suave do amanhecer. O campo estava coberto por uma grama alta, e no centro, havia uma pequena cabana de madeira. Ela parecia simples, mas ao mesmo tempo, tinha algo de acolhedor e misterioso. Era um lugar que parecia ter saído de um sonho, e Rafael sentia que estava prestes a descobrir algo muito importante. Ele não sabia o que o aguardava, mas algo o impulsionava a se aproximar. Era como se a cabana o estivesse chamando. Cada passo que ele dava em direção a ela o fazia sentir que estava mais perto da verdade, mais perto de algo que ele precisava entender para continuar sua jornada. Ao chegar à porta da cabana, Rafael hesitou por um momento.
Ele sabia que aquele lugar tinha um significado, mas ainda não compreendia qual era. Respirou fundo e empurrou a porta de madeira. O som suave da porta se abrindo ecoou pela calmaria do campo. Quando entrou, encontrou um ambiente simples, mas acolhedor. Não havia móveis luxuosos ou objetos caros. Era um lugar de paz, de simplicidade. Na parede, havia uma grande janela que oferecia uma vista deslumbrante do campo, e o sol começava a nascer, iluminando tudo com uma luz dourada. No centro da sala, havia uma pequena mesa, com uma cadeira de madeira simples. E sentada nessa cadeira, estava a garotinha. Ela olhou para Rafael com seus grandes olhos castanhos, que refletiam uma sabedoria além de sua idade. Ela estava sozinha, mas sua presença parecia preencher o ambiente com uma energia calma e reconfortante. Ela sorriu para ele, um sorriso sereno, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando. Você está pronto agora, Rafael, disse ela com uma voz suave, mas cheia de autoridade. Rafael sentiu uma onda de emoções dentro de si. Ele não sabia o que a garotinha queria dizer, mas de alguma forma, aquelas palavras fizeram sentido. Ele sentia que algo dentro de si estava se abrindo, como se estivesse prestes a dar um grande passo para frente. Ele se aproximou dela, como se estivesse sendo guiado por uma força invisível. Pronto para o quê? Perguntou ele, a dúvida ainda presente em sua mente. Pronto para ver a verdade, respondeu ela, com um olhar profundo e sério. A verdade sobre quem você é, sobre o que você esconde de si mesmo. Rafael engoliu em seco. Ele sabia que ela estava falando sobre algo importante, mas não conseguia entender o que exatamente. Ele havia passado a vida inteira se escondendo atrás de suas próprias crenças, de sua fortuna, de suas conquistas. Agora, ele estava diante da garotinha, em um lugar que parecia existir fora do tempo e do espaço, e ela estava prestes a revelar algo que ele não estava preparado para ouvir. Ela levantou da cadeira e foi até a janela, olhando para o campo à sua frente. Rafael a seguiu, e os dois ficaram em silêncio por alguns momentos, observando a beleza da paisagem que se estendia diante deles. O campo parecia imenso, e o sol nascente iluminava tudo com uma luz dourada. Era como se o mundo inteiro estivesse ali, esperando por algo. Você sempre teve medo de olhar para o que está dentro de você, Rafael, disse a garotinha, com uma voz suave, mas carregada de sabedoria. O dinheiro, o poder, a fama, tudo isso foi uma forma de esconder a verdade. Mas agora, você não pode mais fugir. A verdade está aqui, diante de você, esperando para ser descoberta. Rafael olhou para ela, tentando entender o que ela queria dizer. Ele sentia uma tensão em seu peito, como se estivesse prestes a enfrentar algo muito grande. Mas ele também sentia uma estranha sensação de paz, como se estivesse sendo guiado para algo que o libertaria. Qual é a verdade? Perguntou ele, sua voz quase imperceptível. A garotinha olhou para ele com um olhar profundo, como se estivesse olhando diretamente em sua alma. A verdade, Rafael, é que você nunca esteve sozinho. Sempre teve o amor ao seu lado, mas nunca percebeu. O amor que você procurou em todos os lugares errados. O amor que estava dentro de você, o tempo todo. Rafael sentiu uma sensação de calor em seu peito, como se algo estivesse se abrindo dentro de si. Ele olhou para a garotinha, e pela primeira vez, sentiu uma verdadeira conexão com ela. Ele não sabia como, mas ele sabia que ela estava certa. Tudo o que ele procurava, todas as respostas que ele precisava, estavam dentro dele. Ele só precisava olhar para dentro e confrontar as partes de si mesmo que sempre havia ignorado. Com um suspiro profundo, Rafael fechou os olhos por um momento, sentindo a verdade de suas palavras. Ele estava pronto. Pronto para enfrentar seu passado, seus medos, suas inseguranças. Estava pronto para se libertar daquilo que o mantinha cativo. Quando ele abriu os olhos, a garotinha havia desaparecido. Mas a sensação de paz e clareza permanecia com ele. Ele sabia que estava mais próximo da verdade do que nunca. O céu estava limpo, e o sol agora brilhava com força, aquecendo o campo à sua volta. Rafael não sabia exatamente quanto tempo havia passado desde que a garotinha desaparecera. O momento em que ela o deixou havia sido misterioso, mas, de alguma forma, ele sentia que aquilo era necessário para o próximo passo de sua jornada. A sensação de paz que ele experimentava era nova, mas não o fazia sentir-se seguro. Ele estava mais confuso do que nunca, embora, ao mesmo tempo, sentisse que algo dentro dele se rearranjava, como se estivesse se preparando para o que viria a seguir.
O campo estava imenso, o vento soprando suavemente pelas árvores que cercavam o local. O ambiente parecia ter parado no tempo, como se ele estivesse no centro de algo maior do que imaginava. Rafael olhou ao redor, buscando entender o que deveria fazer, mas tudo parecia esperar por ele, como se ele fosse o protagonista de uma história que ainda não sabia qual seria o final. Aquela sensação de desconexão que ele sentia ao longo de sua vida começava a se dissipar. Ele havia sempre vivido com uma máscara, escondendo-se atrás da imagem de um homem poderoso e bem-sucedido. Mas o que ele sabia, naquele momento, era que sua verdadeira jornada estava apenas começando. Ele não sabia o que a vida ainda reservava para ele, mas a presença da garotinha e suas palavras ecoavam em sua mente, como um lembrete constante de que a verdade estava prestes a ser revelada. Ao longe, Rafael viu algo que o fez parar. Era uma figura, uma silhueta ao longe. Ele não conseguia distinguir claramente o que era, mas, instintivamente, sabia que tinha que ir até lá. Seus pés o levaram em direção à figura, e à medida que ele se aproximava, seu coração começou a bater mais forte. Algo dentro dele dizia que esse era o momento que ele vinha esperando. Quando finalmente se aproximou, Rafael ficou surpreso com o que encontrou. À sua frente estava um homem, velho, com o rosto marcado pelo tempo, mas com uma expressão serena. O homem estava sentado em um tronco, com os olhos fechados, como se estivesse em meditação. Havia algo profundamente familiar naquele rosto, mas Rafael não sabia dizer o que. Você está pronto para o que vem agora? A voz do homem era profunda e calma, como se carregasse a sabedoria de séculos. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não sabia o que aquilo significava, mas sua intuição lhe dizia que aquela era a chave para entender o que realmente estava acontecendo. Ele olhou fixamente para o homem, tentando encontrar alguma pista, alguma resposta. Pronto para o quê? Rafael perguntou, sua voz carregada de incerteza. O homem abriu os olhos lentamente, e Rafael sentiu um impacto profundo em seu coração ao olhar diretamente para eles. Os olhos do homem eram os mesmos que ele vira nos seus próprios sonhos. Eram os mesmos olhos da garotinha, mas agora em um rosto mais envelhecido. Era como se o tempo não tivesse poder sobre eles, como se fossem eternos. Pronto para descobrir quem você realmente é, respondeu o homem, com um sorriso suave, como se soubesse o peso daquela revelação. Rafael sentiu seu estômago revirar. Ele não sabia se estava pronto para isso. O que ele sabia era que sua vida inteira havia sido construída em torno de mentiras que ele contará a si mesmo. O dinheiro, a fama, o status. Tudo isso foi uma tentativa de se esconder, de se proteger da dor. Mas agora ele sentia que estava sendo forçado a encarar a verdade, a encarar aquilo que ele havia ignorado por tanto tempo. Você não precisa de mais nada além de você mesmo, o homem disse, como se estivesse lendo seus pensamentos. Você sempre teve a capacidade de ser quem realmente é. Só não sabia como acessar isso. Rafael engoliu em seco. Aquilo parecia surreal. Como ele poderia ter passado tanto tempo ignorando essa verdade? Como poderia ter sido tão cego? Mas à medida que o homem falava, ele sentia algo dentro de si se movendo, como se ele estivesse começando a entender a essência do que o homem estava dizendo. Eu não entendo, disse Rafael, finalmente. Eu sempre pensei que fosse apenas a minha fortuna que definia quem eu era. Sempre acreditei que meu sucesso era o que me tornava alguém importante. O homem sorriu novamente, dessa vez com mais empatia. E o que acontece quando o sucesso desaparece? O que sobra quando a fortuna se vai e você está sozinho? O que é que você realmente tem dentro de si? Rafael olhou para o chão, tentando processar as palavras do homem. Ele sabia que não podia mais fugir da verdade. Ele havia sido um homem arrogante, que usou o dinheiro e o poder para se esconder de suas próprias fraquezas. Ele se lembrava de sua infância, de seus pais, de tudo que ele havia perdido ao longo dos anos. Ele se lembrava da garotinha, de seus olhos profundos e de suas palavras que o haviam feito refletir. Eu não sei quem sou mais, disse ele, a dor em sua voz inconfundível. Eu só sei que vivi uma mentira. O homem se levantou e caminhou até ele. Quando ficou ao seu lado, colocou uma mão no ombro de Rafael e, com uma calma impressionante, disse: Essa é a primeira verdade, Rafael. Você está mais perto de ser quem realmente é do que jamais esteve. O que você procura está dentro de você, e tudo o que você precisa fazer é se permitir encontrá-lo. Rafael fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e confusão.
Ele não sabia como isso tudo faria sentido, mas algo dentro de si lhe dizia que estava começando a se libertar. Ele sentia uma sensação de leveza, como se as correntes que o haviam preso por tanto tempo estivessem finalmente se rompendo. O homem olhou para ele uma última vez antes de se afastar. Lembre-se, Rafael, a jornada não é sobre chegar a um destino. A verdadeira jornada é sobre a transformação que acontece no caminho. Com essas palavras, o homem se afastou, desaparecendo na vastidão do campo, deixando Rafael sozinho, mas agora com um novo entendimento. Ele olhou para o céu, sentindo-se renovado, como se tivesse despertado de um longo pesadelo. Ele estava pronto para o que viria, porque finalmente havia encontrado a verdade dentro de si mesmo. O vento soprava suavemente pelo campo enquanto Rafael permanecia de pé, observando a vastidão à sua frente. O céu, agora tingido de dourado pelo pôr do sol, refletia a tranquilidade que ele sentia. Não era uma paz comum, não era a paz de quem tem tudo sob controle. Era uma paz que vinha de algo mais profundo, de algo que ele nunca imaginou que encontraria. A jornada de Rafael, a busca por respostas, pelo significado de sua vida, finalmente havia chegado a um ponto de transformação. Ele se lembrou das palavras do homem no campo. A verdadeira jornada é sobre a transformação que acontece no caminho. Agora, Rafael entendia o que isso realmente significava. Sua vida não era mais sobre o que ele possuía ou o que havia conquistado, mas sobre o que ele havia se tornado. E o que ele se tornará, naquele momento, não era mais o milionário arrogante e perdido que um dia foi. Ele se tornará alguém que entendia, profundamente, que a verdadeira riqueza não está nas coisas, mas na essência da alma humana. O acidente, a garotinha misteriosa, o encontro com o homem no campo, tudo aquilo agora fazia sentido. Não tinha sido um simples acaso, uma coincidência de um homem que estava à beira da morte. Tudo havia acontecido para que ele chegasse até ali, para que ele fosse forçado a enfrentar o vazio que ele sentia dentro de si. Não era uma experiência comum, e Rafael sabia que ele jamais seria o mesmo após aquela jornada. Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava a se esconder atrás das montanhas. Era um novo começo. Ele sentia que não estava mais sozinho. As palavras da garotinha ainda ecoavam em sua mente. Resista. Acredite. E ele acreditava, agora, em algo que antes não conseguia compreender. À medida que Rafael se preparava para seguir em frente, ele sentiu uma presença familiar ao seu lado. Era ela, a garotinha. Ela apareceu novamente, mas dessa vez, ela não tinha o ar misterioso e distante de antes. Ela estava mais próxima, mais real, como se fosse parte dele. Seus olhos, tão profundos quanto o universo, estavam fixos nos dele, e havia uma calma indescritível em seu olhar. Você finalmente entendeu, não é? A voz dela era suave, mas cheia de poder. Você tem a força dentro de si, Rafael. Você sempre teve. Agora, você pode viver com isso. Rafael sentiu um nó se desfazer dentro de seu peito. Ele havia encontrado a resposta para todas as suas perguntas. Ele não precisava mais de mais riqueza, nem mais poder. Ele precisava apenas de si mesmo, da verdade que sempre esteve ao seu alcance, mas que ele nunca havia visto. Eu entendi, sim, ele respondeu, sua voz cheia de gratidão. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Obrigado por me ajudar a enxergar. A garotinha sorriu e, sem dizer mais nada, se virou para caminhar em direção ao campo. Mas, antes que ela se afastasse, ela se virou uma última vez. Seus olhos brilharam com uma intensidade que Rafael jamais esqueceria. Você vai encontrar seu propósito, Rafael. E, quando fizer, verá o mundo de uma maneira que nunca imaginou. Acredite em si mesmo, porque agora você está pronto. E, com essas palavras, a garotinha desapareceu, sumindo no horizonte, deixando Rafael sozinho, mas mais forte do que jamais foi. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que estava pronto para qualquer coisa que viesse. Ele havia aprendido a maior lição de todas. A verdadeira transformação não acontece fora de nós, mas dentro. A verdadeira força vem da coragem de se enfrentar, de encarar nossas próprias sombras, e de, finalmente, aceitar quem somos. Rafael olhou para as montanhas à sua frente, agora iluminadas pelo brilho suave do sol poente. O mundo estava à sua espera, e ele, pela primeira vez, sentia-se pronto para vivê-lo de maneira plena. Ele não tinha todas as respostas, mas, agora, ele sabia o que realmente importava. Ele sabia quem ele era.
E, com isso, Rafael começou a caminhar, sem pressa, mas com a confiança de alguém que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Ele não precisava mais de uma fortuna ou de um legado construído em mentiras. Ele havia encontrado a verdade, e isso era o suficiente. O último vestígio do sol desapareceu atrás das montanhas, e a noite começou a cair, mas Rafael não sentiu medo. Ele sentiu uma paz profunda, uma paz que não vinha de um mundo exterior, mas da compreensão de que ele finalmente estava em paz consigo mesmo. E, assim, sua jornada continuou, não mais atrás de algo que ele achava que precisava, mas em direção a algo que ele sempre soubera que merecia: a verdadeira liberdade de ser quem ele era, sem medo, sem máscaras, e sem mais nada a esconder. Chegou até o final? Comente a avenida, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.